Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um Top 5 aqui do canal Engenharia É. Se você quiser ler as notícias de hoje na íntegra, se liga aí na descrição do vídeo que vamos colocar os links para todas as 5 notícias. Enquanto você estiver assistindo o vídeo, aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho, que aí vocês vão ser avisados quando um vídeo novo vai ser postado aqui no canal. Bom, essa notícia é para aqueles que, como eu, gostam e admiram grandes projetos realizados com Lego. Lego, aquelas pecinhas de montar mesmo, sabe? Então, vamos lá. O artista Rocco Buttiglieri recriou a Roma antiga utilizando Legos. O artista chama sua obra de SPQR, Senatus Populusque Romanus. Populusque Romanus. Senatus Populusque Romanus. Populusque Romanus. Senatus Populusque Romanus, que significa o Senado e o povo de Roma. A obra é inspirada na cidade de uma das civilizações mais antigas da humanidade. Foram utilizadas mais de 66 mil peças de Lego para criar essa representação da cidade italiana. A impressão que se tem é de uma recriação em 3D de como a cidade era antigamente. A escala utilizada pelo artista é 1:650, fazendo com que as dimensões da obra sejam 2,31 metros por 1,37 metros. O artista demorou mais de 300 horas para pesquisar e conceituar a obra e mais de 220 horas para executar a obra. Uma excelente notícia para quem mora em São Paulo. A peça foi construída para ser exposta no Museu da Imaginação. Se você estiver passando pela capital paulista, aproveite para prestigiar o trabalho e passe por lá para ver. Nos diga o que achou dessa notícia deixando um comentário aí embaixo. Agora uma notícia bem legal para quem gosta de caminhonetes, mas ainda se preocupa com o meio ambiente. A Nikola Motors está se juntando ao grupo de empresas que tem planos para produzir uma caminhonete elétrica, que se chamará Badger. Dentre as empresas que já prometeram uma caminhonete elétrica estão Tesla, Rivian, Ford e GM. A Badger será oferecida em 2 versões, uma híbrida que tem motor elétrico e um motor a célula de combustível, e uma versão puramente elétrica. De acordo com a empresa, a versão híbrida poderá ter uma autonomia de até 1.000 km, impressionante, enquanto a versão elétrica terá uma autonomia máxima de 482 km, o que também é impressionante para um veículo elétrico. Disse em um comunicado que Nikola possui bilhões de dólares em tecnologia em nosso programa para caminhonete elétrica, então por que não torná-la realidade? O maior problema atualmente para a Badger é a falta de postos de abastecimento de hidrogênio para a célula de combustível. A Califórnia é o estado que mais tem postos de hidrogênio para abastecimento de célula de combustível, mas mesmo lá são poucos e distantes um do outro. Para combater esse problema, a Nikola Motors planeja utilizar seus próprios fundos para instalar 700 estações de hidrogênio em todos os Estados Unidos. Com as primeiras localidades já definidas, o anúncio será feito somente no final deste ano. Mas para provocar os possíveis futuros clientes, a Nikola liberou algumas especificações da caminhonete que são 1.000 km de autonomia na versão híbrida com célula de combustível, 482 km de autonomia na versão puramente elétrica. A empresa esperará até o seu próximo evento, o Nikola World 2020, em setembro, quando dará todos os detalhes da caminhonete. E a partir de então será possível fazer a pré-ordem da Badger. Mas para provocar os possíveis futuros clientes, a Nikola liberou algumas especificações da caminhonete que são 1.000 km de autonomia na versão híbrida e célula de combustível, como já comentado, 482 km de autonomia somente na versão elétrica e um número de impressionar. A potência pico é de 906 HPs, que é aproximadamente 918 cavalos-vapor, e a potência contínua é de 455 HPs, que dá aproximadamente aí 461 cavalos-vapor.
O torque também impressiona, 136 kg força-metro. A capacidade de reboque, como falado, é de mais de 3.600 kg. O carro vai ter uma capacidade para 5 passageiros, dimensões de 5,9 metros de comprimento por 1,85 de altura e 2 metros e 16 centímetros de largura. Vai ser interessante ver como que as caminhonetes elétricas comparam entre si. Vamos ficar de olho. Enquanto isso, comenta aí embaixo se vocês comprariam um veículo elétrico hoje. Eu mesmo quero um carro elétrico, mas não sei se eu estou pronto para desistir do motor a combustão ainda. Você se importa com a sua saúde? Então se liga nessa notícia que ela é para você. Como muitos sabem, o acúmulo de placas de gordura nas paredes internas das artérias é causa frequente de ataques cardíacos e derrames. Agora, uma equipe de cientistas dos Estados Unidos criou uma nanopartícula que estimula os monócitos e macrófagos, que são células de defesa do organismo, a comerem placas de gordura, cálcio e outras substâncias que causam entupimento das artérias. A descoberta foi publicada na revista Nature Nanotechnology e traz um grande avanço no combate à aterosclerose, uma doença cardíaca que atinge 2 milhões de pessoas por ano só no Brasil. A ideia é que uma solução contendo nanopartículas seja injetada no paciente por via intravenosa e assim se distribuindo pela sua corrente sanguínea. Quando as nanopartículas encontram um depósito de placas, elas agem nas células imunes, ali presentes, conhecidas como macrófagos. Um tipo de célula branca que especializa em encapsular e destruir patógenos como bactérias e vírus. A nanopartícula age ao liberar um medicamento nos macrófagos que inibe o SHP1, que é responsável por evitar que as mesmas consumam células mortas e detritos de células. Com o SHP1 inibido, os macrófagos estão livres para consumir as células mortas. Isso faz com que as obstruções nas artérias sejam estabilizadas e o seu tamanho reduzido. Naturalmente, os macrófagos já realizam este trabalho de limpeza em nosso organismo. Entretanto, no caso desse tipo de doença cardíaca, as células de defesa dependem de um estímulo para selecionar aquelas moléculas que estão entupindo as veias, para depois eliminá-las. Brian Smith, um professor da Universidade Estadual de Michigan, envolvido na pesquisa, diz: descobrimos que podemos estimular os macrófagos a comer seletivamente células mortas que causam ataques cardíacos. E nós podemos colocar a nanomolécula dentro dos macrófagos para mandá-los comer novamente. O pesquisador diz ainda que futuramente as nanodrogas podem reduzir o risco de diversos tipos de ataques cardíacos com menos efeitos colaterais para os pacientes. A descoberta demonstra que os nanomateriais são capazes de procurar e enviar uma mensagem para as células necessárias ao combate de doenças cardiovasculares. O professor Brian Smith também afirma que no futuro seu trabalho também incluirá o uso de nanomateriais em animais maiores e em tecido humano. Uma patente provisória foi registrada pelo cientista americano que pretende iniciar a comercialização das nanopartículas ainda este ano. E aí, vocês deixariam esses robôs serem injetados na sua corrente sanguínea? Conta pra gente aí nos comentários. Mais uma notícia relacionada à tecnologia e engenharia na medicina. Essa é uma excelente notícia para as pessoas que infelizmente se tornaram vítimas de queimaduras. Vítimas de queimaduras graves podem em breve ter outra opção para uma nova pele. Cientistas da Universidade de Toronto começaram a trabalhar em 2018 em um dispositivo portátil que imprime pele para as vítimas de queimadura. Testes do dispositivo foram realizados em porcos e ele funcionou muito bem. O trabalho deles foi publicado na revista IOP Science Biofabrication. O professor associado da Universidade de Toronto e autor sênior do estudo, Axel Gunther, explicou à revista Smithsonian em 2018 que a analogia é de um dispensador de fita adesiva, onde em vez de um rolo de fita você tem um microdispositivo que esmaga um pedaço de fita de tecido. Agora o dispositivo está um passo mais próximo de ser utilizado em clínicas de queimadura, após testes bem-sucedidos em queimaduras de terceiro grau em porcos.
Existem algumas opções para vítimas de queimaduras. Uma delas é o enxerto de pele, onde se remove a pele queimada e substitui por pele saudável removida de outra parte do corpo. Porém, em casos de queimaduras mais graves, como de segundo grau, o enxerto de pele não é sempre uma opção. A necessidade de enxertos é totalmente eliminada ao se depositar tiras de uma tinta biológica especial na área afetada. Essa tinta biológica contém proteínas e células que estimulam e ajudam o sistema imunológico a aumentar a produção de células de pele. O pesquisador Mark Yeshka disse em um comunicado à imprensa que descobrimos que o dispositivo depositou com sucesso as folhas de pele nas feridas de maneira uniforme, segura e confiáveis. E as folhas permaneceram no lugar com apenas um movimento mínimo. Também diz que, mais significativamente, nossos resultados mostraram que as feridas tratadas com estas células estimulantes sararam muito bem, com uma redução na inflamação, nas cicatrizes e na contração, em comparação com as feridas não tratadas e aquelas tratadas com outros métodos. Será necessário apenas mais alguns testes antes que o dispositivo possa ser utilizado em humanos. Vamos ficar aguardando essa excelente tecnologia para vítimas de queimadura, né? Enquanto isso, deixe o seu comentário aí embaixo e nos diga o que vocês acham dessa evolução, né, na engenharia médica e tudo que vem com isso e as opções, as possibilidades para que possamos viver mais e melhor. Mais uma notícia espetacular para quem se preocupa com energia renovável ou com formas novas de gerar energia, formas que não agridam o meio ambiente. A energia renovável solar, eólica e hídrica se tornam cada vez mais importantes com as atuais crises ambientais. Hoje dependemos da chuva que cai em grandes altitudes e que é coletada nos rios até formarem uma massa hídrica grande o suficiente para tornar o uso das turbinas hidrelétricas eficiente. Enquanto 70% da superfície da Terra é coberta por água, a energia cinética de baixa frequência contida nela não é convertida eficientemente em energia elétrica devido a limitações tecnológicas. Este estudo inovador mostra que é possível utilizar a energia cinética de uma gota em queda. Os cientistas demonstraram o potencial energético do gerador pingando gotas de água em um filme de politetrafluoretileno sobre um substrato de óxido de índio e estanho. A água se espalha pelo filme e conecta eletrodos de alumínio, e isso faz com que as cargas acumuladas no filme fluam como eletricidade. O professor Wang Zhuangcai, que é um dos líderes do projeto, afirma que nossa pesquisa mostra que uma gota de 100 microlitros de água liberada a uma altura de 15 centímetros pode gerar uma voltagem acima de 140 volts. 1 microlitro é 1/1000º de litro. A estrutura do mecanismo é como um transistor de efeito de campo, um FET, que permite alta eficiência na conversão de energia. Assim, a densidade de potência deste gerador é muito maior do que as alternativas que não utilizam o FET. O mais interessante é que ainda existe muito espaço para a melhora desta nova tecnologia, já que os cientistas calcularam que apenas 2,2% de energia cinética das gotas estão sendo convertidas em eletricidade. Wang reforça dizendo que a nova tecnologia pode ser aplicada em diferentes superfícies onde a água líquida atinge uma superfície sólida. Isso significa que superfícies como balsas, guarda-chuvas e até garrafas d'água podem ser utilizados para capturar essa energia cinética de baixa frequência que existe na água. A corrosão dos eletrodos ainda é um obstáculo a ser superado por essa nova tecnologia. No entanto, Wang acredita que em 5 anos seja possível ter essa inovação ir além dos laboratórios. Será que esse gerador realmente vai ser produzido em maior escala? Eu espero que sim. Me diga o que vocês acham. Deixa um comentário aí embaixo. Muito obrigado por assistir mais um Top 5
aqui do Engenharia E. E não esqueçam de se inscrever no canal, ativa o sininho aí. Aqui. É isso aí, muito obrigado, um abraço.